Atos e por terceiro os evangelhos. Então, quando Paulo diz, eu recebi do Senhor, não tinha um evangelho pronto. Estava isso, viu? Se eu tivesse aí. Não havia Mateus, Marcos, Lucas e principalmente João, que foi só no ano 90. Então, quando ele diz, eu recebi, não tinha nada escrito. Deus veio e revelou para Paulo. Que fechou no ano de 300 e alguma coisa, lá em Catargo. A Bíblia, quem formou o Novo Testamento, os pais da igreja, tiveram cuidado de colocar ali, por exemplo, como vai começar a Bíblia com epístolas de Paulo, se são para igrejas, não existindo igreja. Pegou os evangelhos, vida de Cristo. Pegou Atos, história da igreja. Pegou as epístolas de Paulo, Paulo escrevendo para essas igrejas. Eles organizaram a Bíblia, deram sentido a texto. Como é que nós vamos começar com epístola sem começar com Cristo? O primeiro, a escola, posso rasgar o trem aqui na escola? O primeiro evangelho que foi escrito não foi Mateus, foi Marcos. Depois coloca Marcos, que escreveu para os romanos. Depois coloca Lucas, que escreveu para os gregos. Depois coloca João, que escreveu para nós. Eu dava glória a Deus. Esses dias aqui eu vim desprender vocês ao achismo da Bíblia. Não tem nada perdido na Bíblia para traduzir por achismo. Não tem nada perdido na Bíblia. Eu acho, não tem essa matéria. Tem hermenêutica e exegese. Eita, olha lá o bico. Chega a ver aqui o bico. Eu prego, quanto mais faz bico, mais eu falo, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas os homens organizaram. Quando a gente fala em inspiração, eu estou animado, hein? Quando a gente fala de inspiração, a inspiração é livre. Paulo não ficou trancado no quarto escuro e Deus falando com ele. Todas as cartas de Paulo, 99% foram por informações. Ele não estava trancado no quarto. Ó, Deus me revela, ele estava em missões, estava trabalhando. Alguém chegava e dizia, por exemplo, 1 Coríntios, quem informa foi a família de Clóia e uma comitiva de obreiros. Por exemplo, Gálatas, os judaizantes invadindo a Galácia do Sul. Colossos, o iluminismo, Epáfras vai aonde Paulo está preso e explica. Timóteo, Tito, todas as cartas Paulo ouvia informações. Então para de achar que Paulo andava numa nuvem. Oh Deus, não! Todas as epístolas de Paulo foram para combater hereges, divisões na igreja, partidarismo. Eita, estou com uma graça. Paulo não ficou jejuando, 1% só, e um dos casos é esse, recebi do Senhor uma extraordinária. Vamos nos desprender daquela coisinha. Uma vez eu dei uma aula de hermenêutica tão boa. Aí um aluno disse, professor, a Bíblia diz diferente. Aí eu tomei um susto. Eu disse, mas como? Aí quando eu fui ver era rodapé. Rodapé não é Bíblia, irmão. Rodapé não é inspirado. Rodapé não tem sopro divino. Tudo bem com os irmãos? Os irmãos me amam ainda? Vamos crescendo, né, irmão? Vamos crescer, vamos mudar, vamos entender melhor o negócio, tá bom? Então, tudo que nós temos vem do apóstolo Paulo. Mas na sua apostila, pode colocar aí, diga comigo, quem era Paulo? Só os alunos, quem era Paulo? Coloca essa parte primeira aí, meus amigos. E se você quiser ir comigo em 1 Timóteo. Cadê aquela parte vermelha que estava? Era assim que estava primeiro? Não, né? Não tem a ver. Pode ser também, a mesma coisa. 1 Timóteo.
Aí já aparece tudo, o português e a transliteração, né? Não dá para colocar um de cada assim, tal, blasfemo, não dá não, né? Pois nós temos que ver isso, viu, meu amigo? Você é gente boa. Só me deixa no aeroporto, mas que 50 minutos no aeroporto, né, irmão? 1 Timóteo, não olhe o telão não, primeiro olhe na sua Bíblia, versículo 13. A mim, que no passado diga blasfemo, perseguidor e insolente. Olhe no telão aí. Nós temos a palavra blasfemo, que no grego é blasfemeo, digam, blasfemeo. Não tenha medo de falar não, irmão. Diga blasfemeo. E significa o quê? Insultar, envergonhar outra pessoa até humilhá-la. Por isso que eu gosto de trabalhar com o grego. Paulo está dizendo, no passado eu humilhava. Eu deixava a pessoa mais baixo do que o chão. Eu tinha prazer disso. Mas não é só isso, ele diz, no passado ele era perseguidor. A palavra grega para perseguidor é dioco, diga, dioco. E dioco é uma palavra para caçador. Então, no original, Paulo diz que ele era um caçador. Ele queria caçar os cristãos. E sabe, a palavra dioco, que é a palavra caçador, tem muitos adjetivos. Por exemplo, caçador é aquele que, não, na primeira investida, às vezes ele não acha a caça, mas ele vai perseverando. O caçador precisa de estratégias, e Paulo tinha estratégias para perseguir a igreja. O caçador, ele fica de noite e de dia, não faz muito alarde. Então, quando Paulo diz, olha, no passado eu insultava, eu envergonhava, no passado eu perseguia como um caçador, e às vezes o caçador só tem um tiro e não pode errar. Essa palavra dioco, caçador, perseguidor, melhor dizendo, aparece no texto de Hebreus 12:14, quando o escritor aos Hebreus diz assim, ó, segui a paz com todos. A palavra seguir é a mesma palavra perseguir, é a mesma palavra dioco. Então o grego diz que como caçadores da paz. Seguir a paz. O português dá a ideia que a paz vai na frente e nós vamos atrás dela. Mas o grego diz como caçador, seguir dioco a paz, eirene. O grego diz dioco eirene, ou seja, eu preciso caçar a paz, porque a paz se esconde. Às vezes tem um irmão que não quer paz comigo, mas eu preciso ir atrás como caçador, não desistir. Olha um ali atrás, bom. Eu tenho que perseguir a paz, porque ela se esconde, irmão, fica debaixo do banco, depois ela vai lá para baixo, sobe, ela corre como a caça, mas nós somos caçadores da paz. A palavra todos é passa, olha o grego diz, dioco eirene passa, seguir a paz com todos, não são alguns. Pare de amar só um, dois. Pare de falar só com um, dois na igreja. Viu? Ninguém dá glória a Deus. Vou pregar só para. Viu? Ninguém dá glória a Deus. Vou pregar só para os obreiros agora. É com todos, é alto, baixo, preto, louro, branco, pobre, rico, quem for. Pega na mão do teu irmão, agora como pedagogo eu vou usar minhas técnicas. Pega na mão do teu irmão, aperta a mão dele até ele ficar zangado e diga, nós somos caçadores da paz, 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 caçadores da paz.
O texto continua: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Aí todo mundo acha que isso é arrebatamento. Viu como é bom estudar grego? Verá, o verbo ver aqui, não é o arrebatamento. Porque o versículo 15 diz: cuidado com a raiz de amargura. Amargurados não entram no céu, então não é arrebatamento. A palavra raiz, pídizo, no grego, fala de algo profundo. Irmão, amargura não é algo fácil, depressão é algo profundo. E não é no nome de Jesus que resolve isso, não. É oração e tratamento. Porque a gente quer logo espiritualizar, né? Sai depressão. Não é assim, irmão. Vamos orar. Eita, eu estou com tanta informação na cabeça. Jesus é tão maravilhoso que Lucas, capítulo 8, verso 2, 3, diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, entre Maria, tal, e serviram a Jesus com os seus bens. Olha aqui, a palavra curadas no grego é terapeua, da onde vem a palavra moderna terapia. Então Jesus, além de curá-las, ele dava a sessão de terapia. Porque Jesus não cura e manda embora. E se tem um camarada que gosta de ouvir você, é ele. Eu dava glória a Deus. Eita, vou pregar agora. O terapeuta, eu sou pedagogo, mas o terapeuta, o psicólogo e tal, ele para, 40 minutos acabou. Mas Jesus não tem horário para acabar. Você pode falar com ele e ele fica te ouvindo. Mas é escola, né? É escola, vamos, escola. Deixa eu só terminar de traduzir esse verso. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém... Esse ver ali é comunhão com Deus e com os irmãos. Só, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Tu já percebeu que tem horizontal e vertical? Horizontal é com todos, e vertical é com? Então não começa aqui, começa aqui. Não, tchau, agora eu vou. Então não adianta tu ter comunhão aqui e não tiver aqui, irmão. Jesus diz: não, volta para cá primeiro lá. Porque tem gente que não gosta das pessoas e quer profetizar para nós. Já vi que quando aperta, né, os irmãos... Primeiro aqui, irmão, não se preocupe com aqui não. Se você estiver bem aqui, horizontalmente, Ele vai te ouvir, Ele vai ouvir tua oração, Ele vai ouvir tua adoração, Ele vai ouvir o teu... Voltar. Você fala aí quando terminar, tá? Perseguidor. Paulo disse que ele era insolente. A palavra insolente no grego é rubrites. E rubrites significa sádico. Ele fazia as pessoas sofrerem e se alegrava com esse sofrimento. Olha quem Deus vai pegar. Por isso que às vezes a gente faz algo, você faz algo, ai meu Deus, estou perdido. O Paulo, o bicho ruim, o camarada ruim, ele disse que ele era blasfemo, diga comigo, blasfemo, perseguidor e insolente. Como é que a gente traduz? A gente traduz que ele gostava de humilhar, ele era um caçador, queria matar os crentes, e quando ele pegava os crentes, ele se alegrava com aquilo. Ele tinha prazer de ver os cristãos sofrerem, tudo em nome de uma religiosidade, tudo em nome de leis. Porque ele mesmo diz em Filipenses 3 que ele era hebreus de hebreus, está na apostila. O grego diz que ele era legítimo hebreu, o pai era hebreu e a mãe era hebreia. Ele diz que ele era da tribo de Benjamim, ele faz questão de dizer da tribo de Benjamim, porque Benjamim gerou o primeiro rei de Israel, que era Saul. E agora
nós temos um homem importante no velho e um homem importante no novo. Ele diz que ele era fariseu, de uma escola terrível, separados. A historicidade da vida de Paulo nos diz que ele foi criado num regime rígido. Ele começa a estudar conforme Flávio Josefo aos 5 anos, e outros pais da igreja dizem isso, até um historiador que eu gosto muito chamado Filo Papias, diz que ele foi criado assim. E quando chegou a hora dele ir para a universidade em Jerusalém, escolheram o melhor rabi da época, que era Gamaliel. Gamaliel que era neto de um homem que era contemporâneo de Jesus, chamado Hilel. Na época de Jesus tinha 2 escolas, Hilel e Shammai. Hilel era uma escola muito radical, o Shammai, e o Hilel era mais amoroso. É por isso que Gamaliel, que era neto de Hilel, ele era mais amoroso. E os pais de Paulo escolheram uma escola para ele se formar, fazer mestrado em Jerusalém. E naquela época, quem escolhia os professores eram os alunos. O professor não escolhia aluno, era o aluno que escolhia. Quero estudar com o Lorenils, quero estudar com o pastor Lalana. O professor ficava ali numa prateleira sendo escolhido. É por isso que você vai entender o que aconteceu em Marcos 2. Jesus vai passando na região de Cafarnaum, na praia. 2 discípulos já estavam pescando, e mais 2 consertando a rede, porque tinham acabado de pescar. Jesus chega com o primeiro grupo de irmãos e diz assim: vinde após mim. Isso chocou, porque quem escolhia eram os alunos. Aí Jesus disse: ninguém vai escolher, ninguém vai me escolher, sou eu quem escolhe a partir de agora. Lá na frente, no capítulo 15, salvo engano, João diz assim: não fostes vós que me escolhertes, mas eu escolhi a vós. Irmão, vamos quebrar um pouquinho a escola, levante a mão. Você é um escolhido de Deus. Quem te escolheu foi Deus. Ai, Iremias, então não fique aí pensando que você é uma escolha, porque, pastora Jussara, Deus não escolhe ninguém com erro. Deus não erra quando escolhe. Então levanta a tua cabeça. Deus, será que se enganou? Não, Ele não erra na sua escolha. Você é um escolhido. Acaba de achar que você não é um escolhido, que o pastor Lalana estava preocupado para preencher vazio. Não, você é uma escolha. Eita, eu senti uma graça agora, pastor Isaí. Ele diz: vinde após. O grego diz atrás, não na minha frente. Me sigam, pisam aonde eu vou pisar, façam o que eu vou fazer, pregue como eu vou pregar, orem como eu vou orar, curem como eu vou curar, façam como eu vou fazer. Ei, aleluia! A palavra fazer no grego ali, a palavra é poiseou, e poiseou fala de alguém que pinta. Imagine imagine se isso não fosse uma fotografia, imagine se isso fossem quadros. Poiseou fala de um poeta que faz uma poesia. Eu estou sentindo uma graça. Poiseou fala de um pintor que pinta um quadro para ficar para a história. O grego diz: eu vou chamar vocês e vocês ficarão na história, porque quando eu chamo, eu faço história. Aleluia. Oh, meu irmão, então, se para nós traduzirmos isso aí, Paulo está dizendo: eu insultava, eu envergonhava. Mas não é só isso, tem mais outras coisas aí. Coloca a outra página, meus queridos
meus queridos, tá bom? É a outra página. É essa página já? Pode ser. Vamos para Atos 26. Mas não é só isso não. Olha como Paulo, ele vai dizer também como ele era. Na sua defesa com o rei Agripa, olha o que Paulo fala. Pode deixar aí, tá? Ó, Atos 26. Tudo bem, irmãos? Posso continuar assim, do jeito que eu estou falando? Atos 26, versículo 11. Diz assim, ó, preste atenção, diga comigo. Três informações em Atos sobre a conversão de Paulo. Nós temos 3 relatos bíblicos da conversão de Paulo em Atos. Diga comigo, Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Não esqueçam disso. Atos 9 é na visão de Lucas. Atos 22 e 26 é na visão do próprio Paulo. Então nós vamos analisar melhor na visão de Paulo, porque ele sabe o que aconteceu lá. Então ele diz assim, ó, por rei Agripa, na sua terceira defesa da sua conversão, ele diz assim: muitas das vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Ele estava perdendo a razão. Paulo estava ficando louco, porque ele estava indo em lugares que ele não podia ir. A palavra obrigando-os no grego é nakasso. Nakasso. E nakasso fala de levar alguém a gritar. Paulo fazia com que os cristãos gritassem: Deus não existe, Jesus é uma farsa, isto é conversa, só existe Moisés, só existe Deus, o Deus de Abraão. Então, obrigando-os a blasfemar, a palavra blasfemar é blasfemo, blasfemeou, que significa insultar. Paulo obrigava-os a insultar a Deus e a igreja. E não é só isso, ele ficava enfurecido. Esta palavra enfurecido significa alguém fora de controle. Paulo tinha perdido o controle. Aquela religião chamada O Caminho, que depois foi chamado de cristãos, que lá em Antioquia, ele estava fora de uma consciência curada. Grita. E ele se alegrava com aquilo. Diga que não existe. Enfurecido. Olha o que acontece em Atos 8. Vamos? É escola, irmãos, é escola. É escola. Atos 8:1. Pois nós vamos ter que dar uma ajeitadinha no negócio ali, tá? Atos 8:1. Diz: e Saulo consentia na morte de Estevão. Diga comigo, consentia. O verbo consentir no grego é dei meu voto final. Diga, dei meu voto final. Mátio. E o capítulo 7, o versículo 54, diz os últimos momentos de Estevão. Quando diz no verso 54 do capítulo 7, ele diz: ao ouviram isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiu os dentes contra ele.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluia, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé diante de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Eu preciso dizer para os irmãos que a morte de Estevão não foi apenas pegar pedras e jogar nele. A morte de Estevão foi um massacre, porque serviria como uma lição para todos aqueles que permaneceriam do lado do caminho. Eu fiquei tão maravilhado que quando eu traduzi a palavra ranger os dentes, parece que é pegar os dentes superiores com dentes inferiores, é mais ou menos, mas é muito mais sério. A Bíblia, o grego vai dizer que eles mordiam Estevão, e eles rangiam os dentes com a carne de Estevão nos dentes. Mas eu acho legal que Estevão, ele está cheio do Espírito Santo. Não, tem hora que eu digo, na hora que eu falar isso, vem. Ele está cheio do Espírito Santo, então não está doendo. Morde aqui, ele não está sentindo nada. Eita, eu estou sentindo uma graça. Horas. Ei, quem tem ouvidos, ouçam. Para de olhar para quem te apedreja, para de olhar para quem te morde, olha para o céu, porque o céu está aberto. Quem está sentindo Deus, mesmo que eles estejam te mordendo, olha para o céu. Estão te mordendo, você está cheio. Estão te mordendo, ele está em pé. Estão te mordendo, ele olha para o céu e o céu está aberto. É interessante, meu amigo do coração, Lorenils, que aqui Jesus está em pé. Hebreus 4 diz que ele está sentado. Eita, ele está em pé ou sentado? Ele está sentado quando a gente ora, mas quando Marte vai morrer por ele, ele se levanta para fazer reverência. Hebreus capítulo 4 diz: entremos com confiança. Agora eu vou pregar. A palavra confiança é parésia. Parésia significa fale sem medo. O céu está aberto, a cortina foi rompida. O sangue de Jesus te dá acesso. Você é filho. Mas agora Jesus se levanta para receber o primeiro mártir da história. Aleluia. E ele não vai morrer reclamando. Eu vou falar. Ele não vai morrer dizendo: vida difícil, não valeu a pena, me desgastei, vivi, perdi família, meus filhos adoeceram, minha mulher. Ele não falou isso. Ele está cheio. Levanta a mão, alunos. É uma escola bíblica, mas recebe aí poder de Deus na sua vida. Está doendo, mas você está cheio. Está machucando, mas você está cheio. Está sangrando, mas você está cheio do Espírito. Ei, camada, e as sérias. Aleluia. Então ele ordena ele morrer dessa forma. Aí no capítulo 8 ele diz: naquele tempo teve uma grande, a palavra grande é megale fala de algo enorme. Uma grande perseguição, a palavra perseguição é a mesma que é do caçador, contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, meu Deus, e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Olha onde ele ia, irmão, de casa em casa. Ele arrastava homens e mulheres, lançando na prisão.
Esta palavra destruir no grego aqui traz a ideia de um animal feroz que é solto. Um porco do mato, um animal feroz. Solte esse animal e ele vem quebrando tudo, arrastando tudo. Essa é a ideia para destruir. Paulo está tão fora, está tão louco, mordendo o dedo, que ele não poupava nem as mulheres, que não podia fazer nada contra elas, mas ele arrastava as mulheres e prendia nas prisões chamado filactel, ou seja, prisões insalubres, que a pessoa morria de frio e os cristãos morriam de contaminações. E esses que eram jogados nessas prisões não voltavam mais, ou quando voltavam, voltavam doentes. Ele não tinha dó. E por que Deus quis salvar um homem desse, tendo tantos outros lá que já eram salvos? Volte para 1 Timóteo 3, 1:13. Tudo bem, irmãos? Tudo bem até agora? Posso continuar assim? Oh, meu Deus! No passado eu humilhava, no passado eu perseguia, eu me alegrava com o sofrimento dos outros. Para nós, Paulo não servia. Servia, irmão, para muitas igrejas hoje? Ele não sentava nem no último banco, porque nós somos cheios de preconceitos. Quando Jesus salva alguém aí do mundo perverso, a gente não quer nem saudá-lo. Não venha me dizer que não é verdade, que é verdade. Mas aconteceu algo. Tem um ponto aqui, ponto em seguida. Eu queria que você se alegrasse, mas, olha, ele diz assim: eu era insolente, eu humilhava, eu era maníaco, eu matava, eu não tinha dó, prendia mulheres, deixava morrer nas cadeias, mandei matar Estevão e tal. Mas ele diz: porém alcancei misericórdia, alcancei graça. Diga comigo, catalambano. Eu vou dar só para esse irmão aí, só esse irmão que está me assistindo, me ouvindo. Diga catalambano. Todos, catalambano. Pega a sua mão aqui. Diga cata e essa mão lambano. Custa, viu como vocês sabem fazer? Cata, lambano. Ó, cata significa puxar. Puxar, diga, puxar. Lambano significa com força. Então, catalambano é a tradução da palavra alcançar. Então, alcançar não é para... Ele não alcançou, ele alcançou. Catalambano significa puxar com força. Então, quando ele diz, mas alcancei, ele não alcançou a graça pegando lá no alto, ele alcançou a graça no chão. Não entendeu? Eu explico porque eu prego Bíblia. Ele está se referindo a Atos 9, quando ele está indo matar crente, Deus dá um tapa no pé do ouvido dele, ele pá no chão, e ele caiu mesmo. Geralmente quando a gente quer alcançar, a gente faz força para cima. Deus puxou ele, tá, vem cá, quem tu pensa que és? Está afrontando minha igreja, está matando meus crentes. Eita, eu estou sentindo uma graça, Lorena. Está matando a igreja, mas vem cá, rapaz. Tu vai cair como Saulo e vai levantar como Paulo, um pregador do Evangelho. Quem foi alcançado pela graça de Deus aí? Faz barulho de glória.
Pega na mão do teu irmão e aperta. Agora ele não está mais zangado, ele já está bem feliz. Aperta para ele mostrar os dentes e diga: a graça te alcançou, a graça te alcançou, a graça te alcançou. Nós não éramos nada, nós não tínhamos nada, nós não sabíamos nada, éramos destinados a ir ao inferno, mas ele veio, a graça, a graça, a graça. E é tudo por graça, é tudo por misericórdia. Eu prego por graça, você prega por graça. Ah, eu sou bom, não há nada em nós, irmão. É graça, é graça. E eu estou sentindo essa graça. Ah, eu sou melhor. Não é nada, irmão, nós não somos nada. É graça, é graça. Eita, agora eu vou falar. Temos um tesouro em vaso de barro. A palavra tesouro é tesauros, é algo caríssimo. A palavra vaso de barro é ostraquinos. Ostraquinos fala de um barro que ninguém quer, um barro que nem oleiro dá para fazer. O melhor oleiro olha o barro e diz: não consigo fazer. Aí vem Jesus, o melhor oleiro, e diz: ninguém quer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. 9. Entendi, só estou respirando, rapaz, sou diabético, tomo insulina. Está pensando o quê? Tudo bem, irmãos? Mais 5 minutos eu finalizo. Foi isso o tempo. Eu queria só deixar com água na boca os irmãos para voltarem amanhã. E precisa completar esse seminário. Tem muita coisa de Paulo aí, como defensor de doutrinas. Nós vamos traduzir muita coisa que Paulo escreveu a Timóteo, a Tito. Eu vou colocar também umas versículos de Judas. Olha, tem muita coisa boa. Mas é o seguinte, irmão. Tem aí no slide como a vida de Paulo mudou, tornou um novo rumo. Eu acho que tem. Depois eu vou falar com o Adriano, se o Adriano mandou tudo organizado mesmo. Como a vida de Paulo tomou outro rumo. Vamos para Atos 9, por favor. Eu termino em Atos 9. Atos 9. Eu estou com uma tosse assim, aquela tosse seca. Meu Deus. Atos 9. Eu coloquei na apostila de vocês aí, por volta do ano 37, Saulo e seus homens seguiam em direção à cidade de Damasco, com permissão total para massacrar os seguidores de Jesus. Porém, no caminho de Damasco, tudo mudou. Olha só. Ai, ai, ai. Diga comigo, porém, tudo mudou. E nós temos algumas coisas para terminar com os irmãos aqui sobre esse momento. O verso 1 de Atos 9, respirar, significa que Paulo 24 horas não esquecia de destruir a igreja. E ele descobriu que lá em Damasco tem um ponto de pregação, já tem uma igreja. Nós conhecemos pela Bíblia o pastor da igreja, que é Ananias, e pela Bíblia nós vamos conhecer um membro, pelo menos, dessa igreja, chamado Judas. Foi a casa que Paulo se hospedou. E a cidade de Damasco, se você fizer algo, estudar geograficamente essa cidade, ela tem um porto muito bom, onde barcos vinham, ancoravam ali, faziam compras, tinha um comércio muito bom. Então, ali era um foco onde pessoas de outros lugares vinham, ouviam a palavra, se convertiam e levavam o evangelho. E Paulo sabia disso, é por isso que, como caçador, ele fez essa estratégia. Eu vou ter que destruir esse foco, porque está crescendo. Mais de 200 quilômetros, e não faria uma viagem dessa sem ter analisado tudo. Ele disse, não, ele analisou tudo.
Então o que ele faz? Ele pede permissão e vai em direção desse foco para destruir esse foco, para acabar com esse foco. Só que enquanto ele está indo, o versículo 3 diz: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eita! E ele caindo por terra. Quem tem a versão aqui, Almeida Fiel? Quem tem Almeida Fiel aqui? Você tem Almeida Fiel? Traz aqui para mim rapidinho. Deixa eu ver o negócio. Almeida Fiel. Deixa eu ver se é essa, vamos ver. Damasco, caminho e tal. E indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, eu sou... E ele tremendo e atônito. Deixa eu ficar com a tua Bíblia só um pouquinho. Não ficar, senão para levar. Ficar aqui, depois eu te devolvo. Senão eu levo. A minha tradução não tem esses dois verbos, tremendo e atônito. A minha não tem. Quem tem no versículo 6 esses dois verbos aí, tremendo e atônito? Levante a mão. Olha só, a minha que eu não troco por nada, no versículo 6 diz: mas ele, já diz assim, mas ele levantando-se, já diz o pós do tremer e ficar atônito. Como estudante de várias versões, eu quando leio um texto, eu leio 12, 13 Bíblias. Fecho tudo. Quando eu cheguei na Almeida Corrigida, que diz tremendo e atônito, eu fiquei chocado, perplexo com a tradução do grego. Porque quando ele cai, ele fica tremendo, batendo-se. E o grego diz que parecia uma convulsão. Ele se batia no chão. Sabe o que é isso? É impacto da graça. Por isso que eu não aceito esse tipo de batismo hoje, que o camarada fala um minutinho em língua estranha e depois sai e vai chupar sorvete. Que batismo é esse? Lembra do nosso tempo com o batismo do Espírito Santo? A gente ficava atônitos, cheios. Mas 1, 2, 3, 400 batizados. Se fizer a triagem, sobra 10. Eu fico bobo com isso. Foi batizado, aí a pessoa, aí sai assim, ó. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo em 85, eu fiquei a noite toda acordado olhando para o teto. A pessoa não, alguns, pouquíssimos 6, aceitam Jesus, não sente impacto, não sente nada, por isso que não voltam mais. Mas quando a graça entra, irmão, olha, eu vou terminar, vou deixar para traduzir isso amanhã. Ele ficou batendo no chão, e ele se batia. Aí o grego diz uma espécie de convulsão. É Deus tirando dele tudo que não presta. É Deus livrando esse camarada. Coloca isso aí na oferta, em oração. Vamos de pé? Irmãos, ô querido, ó, viu? Perigo. Já ia levar, mas alguém aqui não ia deixar eu levar. Deixa eu falar com vocês algo. Tá. Pegou a maquininha lá com o meu amigo lá no carro dele? Tá na porta assim, no seu. Eu vou fazer um negócio aqui, vamos ver se dá certo. Irmãos, ó, não faltem, nós vamos traduzir isso aqui amanhã. Tem outras. Traga caneta, traga papel, anote, grave, tá? Ó, dia 2 de julho, diga 2 de julho, eu vou entrar na faculdade de Jerusalém, em Israel, vou estudar arqueologia bíblica. Eu consegui algo maravilhoso, e eu quero me aperfeiçoar mais na palavra. E eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer turismo lá.
Eu fui ano passado, vi túmulo, mar, aquela coisa, eu fui. Mas eu vou direto para a faculdade, nós vamos estudar buracos, não tem nada de ver isso ou aquilo. E eu não tenho dinheiro para fazer isso. Minha mulher precisa de muito dinheiro, é muito caro, a Laida está é muito dinheiro que eu gasto com ela. Mas não é gasto, é gasto, eu estou investindo. É minha esposa, eu tenho que cuidar, não é? É engraçado que quando Jesus fala, engraçado não, a Bíblia diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar lá para o Adão e Eva. Só que eles não têm a noção de deixar pai e mãe, porque eles não tinham. Aí alguém diz: não, foi Moisés que escreveu. Mas Jesus lá no Novo Testamento diz: por isso que Moisés disse: deixará o seu pai. Como é que é deixar pai e mãe se eles não tinham? Então aquele foco é para nós. Então, como eu tirei ela da casa dela 30 anos atrás, eu tenho que dar. Então o que eu fiz? Eu estou comprando e revendendo livros. Só que o pastor Oséias Lopes, que já veio aqui, ele também vai fazer parte do seminário, ele lançou agora Elas Fizeram a Diferença. Que livro sobre mulher? Nunca vi. Tem traduções, Elas Fizeram, olha. E ele disse: meu amigo, eu vou lhe ajudar no curso. Eu vou lhe dar 50 livros para você vender para você. Só que numa confusão, me deram a caixa errada. Em vez de 50, só tinha 20. Me deu uma tristeza, irmão. Olha a minha cara de triste. E eu preciso pagar a última mensalidade dia 2 de junho. Vocês nem imaginam. Eu não posso falar em público, mas o que essa igreja já me ajudou, vocês sabem o que eu estou falando. E eu só falta as passagens eu ganhei, só falta uma mensalidade que é $440, vai para 2.500, porque é dólar. É por isso que eu não vou fazer turismo, eu vou estudar. E eles só vão dar café da manhã, porque vai estudar o dia todo. E eu tenho esses 20, eu queria ter vendido, eu queria 50. E cada um é R$50. E eu queria vender os 50 a R$50. Então, como eu só trouxe o problema da caixa, só tem 20, então eu vou vender a R$100 para ganhar os outros que não vieram. Ninguém dá glória, né? Estou brincando. Você vai comprar R$50, os 20. Aí se você sentir no coração, diz: eu vou comprar pela fé. Aí você faz na maquininha, não tem livro, eu ganho os teus 50 e tu leva o livro pela fé. Só na fé. Tu fica pensando no livro. Passa lá, está tudo lá, Leonilson. Compre, irmão. Me ajuda a pagar essa última mensalidade. E quando eu voltar aqui, eu vou trazer essas informações de tudo aquilo que nós aprendemos. E quem ganha com isso é a igreja por onde eu passar. Coloque a mão no ombro desse chamado por Deus aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que noite, que final de semana será este? Que momento que estamos envolvidos com a Tua Palavra, e a Tua Palavra é Espírito e vida. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela Tua graça que nos envolveu. Obrigado por Tua graça que nos alcançou. Somos uma escolha acertada do Senhor. O Senhor não errou quando nos chamou. O Senhor não errou quando chamou meu irmão querido. Ramandarás. Eita, Rimi Andaraia Kamas. Você é uma escolha acertada de Deus. Por isso, Pai, continua conosco, abençoando os Teus filhos que vão voltar. Guarda-os debaixo da Sua poderosa mão. Meu querido, abraça um, abraça outro, abraça dois, e diga para ele: você é uma escolha acertada de Deus. Diga para ele: você é uma escolha acertada. Deus não errou. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu
Aguarda mais Só um tua minuto, por graça gentileza. me basta, e tua presença é o meu prazer. Meus irmãos, tome assento por mais um minutinho. Não saia sem passar os avisos. Nesse momento, irmão Ednei, por gentileza, tem como passar o vídeo para nós. Só mais um minuto, estamos dentro do horário, tá? Falta 10 minutos para 9h30. Então nós estamos no horário, só mais um minuto, por gentileza. Tem a bênção apostólica, o pastor Adriel estará fazendo a oração e abençoando a cada um. Junho de 2024, uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí, caravana entre amigos, Addis Abeba, Israel, Turquia, 7 igrejas da Ásia. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a cidade santa, Monte das Oliveiras, Getsemane, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda, Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda, 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana entre amigos, Addis Chapecó, Israel, Turquia, 7 igrejas da Ásia. Junho de 2024. Pagamento facilitado. Informações e reservas: Irmão Cirineu, 49991711350. Pastor Lorenilson Maia, 49991. Meus irmãos, o pastor Cirineu está ali atrás para passar mais as informações. Também nós temos ali o evangelista Davi. Ele está oferecendo para 100 irmãos geometria. Então você passa ali e pega com ele, tá? Esse panfleto, você vai ter direito à geometria lá na sua oficina. Já fez. O pastor Devan já fez. Meus irmãos, que hora vai começar amanhã? 4h30, às 16h30, a primeira palestra. Depois nós teremos um café e depois voltaremos novamente para estudar. Quem gostou essa noite? Quem gostou da vida de Paulo? Então, se você gostou, você não pode perder, porque você precisa entender a vida de Paulo. A gente acha que conhece, mas não conhece. E o pastor Carvalho é um perito nas epístolas paulinas, principalmente na vida de Paulo. Estudou. Então você não pode perder muitas informações. Meus irmãos, tem pastel. Você ajude aí a nossa escola teológica, a escola de obreiro. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Vamos ficar de pé. Pastor Adriel estará abençoando a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Vamos orar então, agradecer, tributar a Deus a nossa gratidão pelo pastor Carvalho, que ainda vai continuar conosco, mas já deixamos aqui manifesta a nossa alegria. Isso, e pastor Lorenilson, lembrando que amanhã então de noite começa às 19h15, após ali um breve intervalo, conforme está na programação projetada para todos os irmãos. Amém, queridos? Aos nossos obreiros também, nossa gratidão. Pastor Daniel precisou sair, justificou, por isso faço menção aqui da ausência dele. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta reunião, por Tua palavra, por Tua bênção e principalmente por Tuas orientações acerca da nossa vida, Pai, acerca daquilo que precisamos ser na Tua obra. Por isso Te louvamos, Pai, e pedimos uma vez mais que a Tua graça, a Tua bondade e o Teu amor seja derramado sobre a nossa vida. Nos guarda, Senhor, e nos protege, para que amanhã estejamos novamente aqui, Senhor, para um dia mais de aula e de aprendizado. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus, amém. Mãos para cima. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos e todos que acreditam nesta palavra. Declarem um amém bem forte.
O nosso tema? Servir. Parabéns, todos sabem decor. Vá em paz, queridos, até amanhã.